Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, mantendo a rotina de estudos e preparados para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos analisar a proposta de número 6, é a última proposta da primeira etapa. Não se esqueçam de colocar o nome no cabeçalho. Muitos de vocês estão se esquecendo e isso dificulta a devolutiva da redação de vocês. Coloquem o nome das corretoras, Bárbara e Júlia, e coloquem a proposta, na parte da proposta de número 6, artigo de opinião, que as corretoras já sabem do que se trata. Então, nós vamos analisar o comando da questão de hoje para a gente produzir com muito carinho e com muita atenção mais uma redação. Então, vamos ler o comando inicialmente, porque é muito importante para a gente compreender o tema. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base em seus conhecimentos sobre o assunto, redige um artigo de opinião a ser publicado no jornal de grande circulação nacional acerca do seguinte tema: a importância da ciência no mundo contemporâneo. Apresente uma proposta de intervenção que busque solucionar o problema apresentado. Instruções: coloque o título em seu texto, não precisa colocar o olho, tudo bem? Escreva entre 15 e 30 linhas, não precisa deixar espaço entre o título e o início do texto. Organize seu texto em 4 parágrafos, atente-se às características do artigo de opinião, que é um texto de natureza argumentativa que manifesta o posicionamento explícito, claro, objetivo do articulista, de um articulista, acerca de um determinado assunto e utilize a norma padrão da língua. Nós vamos analisar daqui a pouco, com mais atenção, as palavras-chave do tema. Mas nós já precisamos pensar aqui que nós vamos partir do pressuposto que a ciência é importante no mundo contemporâneo, porque essa é a orientação do tema. Então, a gente não pode falar o contrário. Ela não é importante. A gente tem que justificar por que ela é importante e apresentar uma proposta de intervenção que busque solucionar o problema apresentado. A proposta de intervenção é uma solução, é uma sugestão de solução, de resolução de um problema que foi abordado no texto. No caso dessa proposta, como nós estamos falando de importância da ciência, a gente vai sugerir que haja maior investimento na ciência, que haja mais investimento em pesquisa, em condições de trabalho para os pesquisadores. Nós vamos ver isso mais adiante. Leiam em casa com bastante atenção todos os textos motivadores. Eu vou comentar rapidamente cada um com vocês e vocês vão ler em casa. Tudo bem? Espero que vocês leiam com atenção. O texto 1 vai falar sobre a grande influência da ciência nas nossas vidas. Por exemplo, com a criação de medicamentos, com as transformações tecnológicas que possibilitaram a concepção de novos medicamentos e como que isso é importante na nossa saúde. O texto 2 vai trazer um editorial, uma pesquisa que foi publicada, na verdade, uma ideia que foi apresentada no editorial da revista Science, é uma revista científica bastante reconhecida no cenário científico, acadêmico, e muito prestigiada, e nesse editorial argumenta-se que existe a necessidade de mais investimentos em pesquisas para resolver problemas antigos e recentes que assolam a população mundial. Por exemplo, epidemias, pandemias, alterações climáticas e outros problemas que envolvem a população. E nesse editorial vai ser ressaltado também a necessidade de o Brasil se conectar mais com o que é produzido por pesquisadores, apesar de já existir iniciativas de sucesso no país em relação à ciência.
mas o país precisa se conectar mais com pesquisadores na avaliação do editor dessa revista científica. O texto 3 vai falar sobre a inteligência artificial. Como que ela vai ser importante para moldar a inovação nos próximos anos em diversos setores, sobretudo a medicina, incluindo a medicina. O texto aponta que pela primeira vez pesquisadores conseguiram utilizar a técnica para medir de forma rápida o fluxo sanguíneo de pacientes. E com isso vai ficar mais fácil prever o risco de morte por problemas de saúde, como doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. Então, com base nesse texto, vocês podem justificar por que a ciência é tão importante. Por meio da inteligência artificial, por exemplo, será possível prever doenças cardíacas e acidente vascular cerebral e até mesmo evitar a morte, né, dessas pessoas. Então, a gente pode trazer essa abordagem no nosso texto também. O texto 4 vai trazer um estudo realizado pelo Hospital Universitário de Bonn, na Alemanha, que vai falar sobre uma pesquisa que analisou os problemas que a ingestão em excesso de sal pode causar nos indivíduos. Então, nós podemos pensar nesse texto para argumentar sobre a importância da ciência também na prevenção de doenças. E os pesquisadores chegaram à conclusão que o valor ingerido em excesso pelas pessoas que participaram da pesquisa, pelos voluntários, é o mesmo que comer 2 refeições de fast food por dia. Então, nós temos aí um exemplo de como que a ciência pode ser importante para melhorar a nossa qualidade de vida. Tudo bem? E uma questão importante, sempre quando nós vamos fazer redação, é necessário analisar as palavras-chave do tema. Isso é muito importante para você não fugir do tema. Então, vamos à análise. A importância da ciência no mundo contemporâneo. Então, nós vamos pensar primeiro em importância e pensar em sinônimos como relevância, valor, influência, justificar por que a ciência é crucial, é essencial, é necessária no mundo contemporâneo. A gente pode pensar em sinônimos para ciência, por exemplo, estudo, conhecimento, saber, mundo contemporâneo. A gente vai retratar de uma questão no mundo moderno, no mundo atual, no mundo recente. Tudo bem? Espero que até aqui vocês estejam compreendendo. Vamos à sugestão de estrutura, que também é muito importante a gente pensar no planejamento do texto, como nós vamos organizar o nosso texto. Lembrando que é uma sugestão, vocês podem pensar em outras formas de abordagem também. Primeira sugestão de introdução é a introdução por frases nominais. O que são frases nominais? Frases sem verbo. Nós vamos apresentar manifestações de aspectos positivos relacionados à ciência no cenário mundial. Nós podemos pensar assim, por exemplo, transformações tecnológicas, vírgula, concepção de novos medicamentos, vírgula, prevenção de doenças, ponto final. Esses são alguns exemplos, alguns aspectos importantes relacionados à ciência no cenário mundial, no mundo contemporâneo, na sociedade contemporânea, no mundo atual. E depois você trazer a tese para justificar por que é importante, a ciência é importante no mundo contemporâneo. A segunda sugestão de introdução é por declaração, afirmar como a ciência é relevante para o desenvolvimento de uma sociedade, posto que é responsável por diversas mudanças sociais desde seu surgimento. Vocês podem apresentar exemplos de mudanças e fazer até mesmo um paralelo com o que nós discutimos na última aula acerca do iluminismo, do século das luzes, que naquele período já havia a valorização do saber, a valorização da ciência, e como que hoje, no mundo atual, ela é mais importante ainda
diante dos diversos benefícios que ela traz aos indivíduos, aos seres humanos. A alusão histórica a gente pode pensar em referência à descoberta da vacina contra a poliomielite, que foi feita pelo pesquisador norte-americano, médico e pesquisador Jonas Salk, que anunciou em 1953 ter testado com sucesso uma vacina contra a poliomielite. Para isso, eu quero indicar para vocês, não dá tempo de mostrar aqui, é um documentário que se chama Vacina que Mudou o Mundo, que vai falar justamente sobre a história desse cientista, desse médico, que descobriu a vacina contra a poliomielite e como as pessoas tinham medo nesse período, porque é uma doença que trazia muitas sequelas e de fácil contaminação e afetava principalmente crianças. Então, os pais tinham medo de sair com os filhos nas ruas, e aí a gente pode pensar nessa alusão histórica, fazendo referência também ao documentário, mostrando como que a investigação científica, a pesquisa científica é tão importante na erradicação de doenças, por exemplo, porque graças à vacina contra a poliomielite, essa doença foi erradicada. Tudo bem? Lá no desenvolvimento, nós vamos selecionar argumentos que justifiquem por que a ciência é importante no mundo contemporâneo. Por exemplo, por meio da ciência é possível fazer investigações acerca de um determinado assunto. E você pode explicar que assunto é esse. Nós vimos lá na última aula sobre investigação científica que uma pessoa, por exemplo, pode querer investigar o funcionamento de uma bateria do celular. Por que que o celular carrega mais rápido e o outro não? A gente pode pensar desde desse tipo de investigação mais simples até investigações mais avançadas para a cura de determinadas doenças, por exemplo, câncer, como investir em pesquisas que busquem a cura de doenças como essa, por exemplo, é importante. Nós podemos pensar também que a ciência permite ao cientista criar indagações com o objetivo de conhecer e de propor soluções. Então, ele vai fazer questionamentos, por isso que a ciência é tão importante, porque ela possibilita ao cientista criar questionamentos com a finalidade de conhecer e propor soluções para um determinado problema. Tudo bem? E vou colocar aqui para vocês alguns exemplos que vocês podem utilizar na redação de vocês, justificando a importância da ciência no mundo contemporâneo. A gente pode fazer referência ao Carlos Chagas, que médico e sanitarista brasileiro, que descobriu o protozoário Plasmodium, que é o causador da malária, e foi o responsável também por descobrir o Trypanosoma cruzi e o seu ciclo evolutivo, que é o parasita responsável pela doença de Chagas. E ele, em relação à doença de Chagas, ele fez toda essa pesquisa sozinho. Então, a gente pode ressaltar a importância do investimento científico, justificando que descobertas como essa foram fundamentais para evitar a morte de pessoas, por exemplo. Okay? Então, a gente pode pensar nesse exemplo que é bem interessante e é uma referência histórica. Nós podemos também abordar como o desenvolvimento da inteligência artificial e de tecnologias que atenuam o avanço das mudanças climáticas são também importantes no cenário de investigação científica, de produção de medicamentos, de inovações tecnológicas, de previsão de desastres naturais. Então, a gente pode pensar em várias questões relacionadas à inteligência artificial, por exemplo, que vai ser muito importante também. Nós podemos trazer argumento de autoridade. O argumento de autoridade é fazer referência a uma médica que se chama Alicia Kowalstowski, acho que esse que é o sobrenome. Ela diz o seguinte, que nós vivemos melhor do que qualquer outra geração anterior, pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde, moram em residências robustas, produto da engenharia,
comem alimentos seguros e variados gerados pela agropecuária, usam eletricidade domada pelo homem devido ao seu conhecimento de química e física. Então, ela traz para a gente uma série de exemplos que justificam a importância da ciência no mundo contemporâneo. Lembrando que quando nós vamos utilizar argumento de autoridade no texto, é importante escrever o nome da pessoa, obviamente, e a formação dela. No caso, vocês vão colocar que ela é médica formada pela Unicamp, com doutorado em ciências médicas já é o suficiente para a gente validar esse argumento de autoridade. Outra alusão histórica que nós podemos fazer é a Revolução Verde, que se consolidou, que ocorreu no final da década de 40, e que foi um programa que surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo e de máquinas no campo que aumentassem produtividade. E como que isso é importante, por exemplo, até mesmo para combater a fome. Desde que essa revolução foi feita, houve uma melhora na agropecuária, no uso de máquinas, então a gente pode pensar também nessa questão, beleza? E vamos à conclusão, em que a gente tem que propor uma solução para o problema. Eu sugeri que vocês colocassem um agente, por exemplo, os países de um modo geral, os governantes, os governantes de cada nação devem ampliar o investimento em ciência, posto que o desenvolvimento científico de uma nação está diretamente relacionado a esse setor, promover maior inovação no campo científico, intensificar as verbas destinadas à capacitação dos cientistas, melhorar ainda mais as condições de trabalho desses profissionais. Por que eu estou falando ampliar, promover maior inovação, intensificar, melhorar ainda mais? Porque já existe investimento. Então, a gente vai sugerir que isso seja intensificado para contribuir ainda mais, para que a ciência contribua ainda mais na sociedade, para a melhora da qualidade de vida da sociedade contemporânea para o mundo atual. Aumentar parcerias público-privadas, disponibilizando mais bolsas aos alunos que participam de grupos de pesquisa científica e investir de maneira mais eficaz no pensamento crítico e científico dos estudantes por meio de palestras e de debates realizados nas escolas, demonstrando o papel do cientista e a relevância da ciência na construção de um país mais evoluído. Respeitar também, né, os cientistas, reconhecer o trabalho deles é importante. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, um vídeo que é muito bonitinho, que fala como seria o mundo sem a ciência. Nossa, será que é noite ainda? Jurava que era amanhã. Tem sinal? 8h30? De manhã e tão escuro? Nossa, que fila! Sem carros? Alguma coisa está muito estranha aqui. Encontrei meu amigo Lino na rua. Ele também não acreditou quando viu toda aquela poluição. Alguma coisa havia mudado. Pessoas fracas, doentes. O que está acontecendo? Nossa! Uma máquina do tempo! Eu não acredito. Seria ela? Rosalind Franklin, cientista especialista em raio-x, responsável por parte das pesquisas de descobertas que levaram à compreensão da estrutura do DNA. Sua contribuição não foi reconhecida na época. Então ela disse: "Olá, garotos! Vocês devem estar com muitas dúvidas, né? Esse mundo que estão vendo é de 2020, o mundo sem ciência. Sabe, grupos anti-ciências dominaram o mundo. E sem ciência, no lugar de lindas colheitas, veio o surgimento de pragas que devastaram as plantações. Onde haviam pessoas saudáveis,
surgiram doenças. Os oceanos foram poluídos, sem ninguém pensando em novas soluções para limpá-los. Preciso que vocês voltem no tempo e tragam a ciência de volta ao mundo. Apenas a sua geração, preparada e engajada no mundo da ciência, poderá mudar... Uma bomba! Preciso desativá-la antes que... Oh não! Tarde demais! Hã? Foi um pesadelo? Será possível? O mundo não está perdido? Contei tudo para os meus pais. É claro que eles não acreditaram em nada. Mas eu estava certa. Ainda havia tempo. Eu irei me tornar uma cientista. E quem sabe, de minha maneira, eu consiga salvar o mundo. Pessoal, muito bonito o vídeo, né? E traz uma ótima reflexão sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Façam uma excelente redação. Um beijo e até a próxima aula.